Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, Nogran Granitos, Óticas Diniz, Diniz Prime. Graças a eles, nós chegamos até você. Assista mais um programa Papo de Padre. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Senão, só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha para o tribunal. Não matar. Você já matou alguém? Pode parecer uma pergunta simples, uma resposta simples, mas não é. É sobre isso que vamos conversar então, sobre o não matar no nosso dia a dia. E olha, temos muitos assassinos dentro de nós. Vamos lá? Para falar sobre esse assunto, convidamos aqui para Denilson Antônio Schmidt, paróquia em Vitória, na paróquia de Jardim da Penha, Francisco de Assis. Tem um mestrado em bioética, né, em Roma, e é muito denso o que vamos conversar e falar. Eu já matei alguém. Já matou alguém, padre? Creio que sim. Se levar ao pé da letra, no sentido legislador de Jesus Cristo, eu acredito que sim, tenha assassinado alguém. É muito comum, não sei se com o senhor, no confessionário, as pessoas chegam e falam: ah, padre, não tem muito pecado, não matei ninguém, acontece isso? Não roubei, não matei e tal. Aquela ideia de matar, de realmente tirar a vida própria, biológica do ser humano, mas Jesus amplia isso, amplia. O Antigo Testamento, né? O primeiro legislador foi Moisés, né? Subiu o Monte Horebe e trouxe as tábuas da lei. Mas o verdadeiro legislador é Jesus, né? Por isso, o eu, porém, vos digo, para nós é realmente uma mudança na forma de pensar. Então, eu acredito que muitas pessoas, quando vão para o confessionário e fazem assim, elas estão ainda seguindo Moisés e não Jesus, né? Jesus, ele nos dá uma forma toda nova, né, de interpretarmos os mandamentos. E até mesmo a palavra mandamento, né? As pessoas olham como se fosse algo negativo, impositivo, autoritário. Na verdade, são conselhos de um pai que ama, né? E é muito forte hoje no protestantismo pentecostal a presença, o foco no Antigo Testamento. As promessas, todas as situações próprias do Antigo, né? Ainda o Antigo é muito presente, não que não seja tenha desprezar, mas Jesus traz realmente algo diferenciado. Toda a revelação ela está em Jesus, né? Então o Novo Testamento, o Antigo Testamento, eles se encontram em Jesus, né? Mas é claro que se nós ficarmos com os olhares apenas para o Antigo Testamento, a gente pode cair, especialmente na questão dos mandamentos, nessa dimensão literal. Eu nunca matei ninguém. Mas quando Jesus diz, todo aquele que se encoleriza, então se nós olharmos esta palavra, né, a cólera, nós vamos dizer ressentimento, mágoa, ódio, desejo de vingança, desonestidade, infidelidade, tudo isso seriam, na verdade, formas, né, interpretativas, segundo o que Jesus nos ensina, de matar. Então, traríamos dentro de nós realmente desejos e até ações assassinas. A gente vê uma sociedade cada vez mais impaciente, mais rivais, justiceira, vingativa, violenta, da ideia de que nós, evangelizadores, estamos fraquejando ou errando na medida. Eu acho que além disso, tem a nossa própria fraqueza pessoal, né?
Eu sou extremamente impaciente no trânsito. Eu tenho que me conter. Eu até já pensei assim, colocar um volante com um terço, assim, sabe? Para eu pudesse ir rezando o terço com as mãos. Mas músicas, né? Tento colocar músicas para que me apaciente, mas é difícil. Na vida a gente tem que andar em paz, andar com tranquilidade, mas tem que andar. Mas tem que andar, né, amigo? Senão abriu aí, qual é? Vai ficar encebando até que horas aí? Poxa, meu filho, qual é? Deus abençoe, mas vambora. Tá tudo bem aí, padre? Tá, meu filho, é só um irmãozinho que resolveu parar aqui e não andar mais. É uma ovelha empacada que não acompanha o rebanho. Ô, querido, vamos andar, acompanha aí, pô. Segura na mão de Deus e vai. E o trânsito, para mim, é um dos grandes assassinos. O cara entrou abruptamente na minha frente, né? E aí, Ave Maria, Ave Maria. Aquela cólera sobe, né? E, é claro, alguém que dirige, né? De forma desgovernada, né? Em alta velocidade, ele está colocando a vida dele em risco. Ele está sendo um assassino de si, enquanto suicida, né? Enquanto aquele que coloca em risco a sua vida, que é preciosa aos olhos de Deus, como a vida dos outros. Então eu posso estar matando da forma como eu estou dirigindo, né? Da forma como eu estou tratando, lidando com as pessoas. Mas uma coisa interessante, pode você fala assim, a cólera veio, né? Os sentimentos, a raiva, isso não sublinha, ela existe. A questão é o que eu faço com esse sentimento. Se eu dou vazão ou não. Se eu alimento esse aí, ou se não... Eu até brinco com os coroquianos, né? Rezo Maria, rezo um Pai Nosso, rezo um Deus Pai, ouço uma música, respiro fundo e aí eu tento acalmar aquilo que está dentro da gente. Percebo que tem um homem velho dentro de mim, né? Tem um homem que precisa ser educado, evangelizado. Então, nesse sentido do evangelizar os outros, passa também por um evangelizar a si mesmo, né? Então, olho para esta realidade dos mandamentos e depois tenho que bater no meu peito, né? Eu fiz isso, né? Infelizmente, eu acabei assassinando, né, de alguma forma, né, alguém. Eu preciso me penitenciar nesse sentido. Jesus sabe nossa fraqueza. Esse é o ideal que nós queremos. Claro. Vamos dar 3 passos para trás, 1 para frente, mas ter um reconhecimento. E aí isso nos coloca, ou seja, eu não posso estar acima de alguém, né? Me sentir superior, não. Eu sou, olha, somos padres, temos nossas fraquezas, de vez em quando a gente mata alguém, entendeu? Mas a gente pede perdão, reconhece a Deus, pede perdão à pessoa se chegou ao ponto de poder ferir alguém. Olha, peço desculpas da atitude e tudo, mas é o reconciliar, acho que o caminho é esse. Né? E quando nós cometemos um pecado contra os mandamentos, nós cometemos um pecado mortal. Então, matar é um pecado mortal. O homicídio é um dos 3 pecados mais graves que nós podemos cometer. Então, assim, se eu sei que Jesus está me pedindo essa perfeição, esse esforçar-se para não matar, né? O mandamento diz, não matarás. Então eu tenho que me esforçar para quê? Para não guardar ressentimento, para não guardar mágoa, para não permitir que essa cólera, que esse instinto assassino dentro de mim quando eu estou dirigindo, eu preciso estar sempre me policiando. Porque dentro de mim tem um homem velho, e eu sei disso. Ele já foi domado em algumas coisas? Foi, mas ele continua dentro de mim e continua ainda com outras formas de tentar me tirar desse caminho de perfeição, de santidade. Então é um esforço contínuo, né? Um esforço que nós precisamos fazer dele cada dia, né? Uma luta para não cairmos nesta realidade destrutiva, né? Tanto para nós como para os outros. Acho que a vivência comunitária, a sua vida espiritual de oração, são formas de você tentar apaziguar os leões, as feras que existem da gente. É possível? Porque as pessoas falam assim, eu nasci assim, eu sou assim. Gabriela? Meu nome é Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim e tal. Eu sou fruto de um contexto social e tudo, mas ainda assim a possibilidade da conversão é para todos. Então, assim, eu sei que eu preciso ser uma pessoa mais paciente no trânsito, eu sei que eu não posso colocar a minha vida e a vida dos outros em risco, eu sei que eu não devo cultivar dentro de mim sentimentos de ódio, vingança, desonestidade, eu sei de tudo isso. E eu só vou conseguir isso a partir do momento que eu sei também que a graça de Deus está em mim.
É muito significativo, Padre Anderson, a ideia de que a justiça de Deus é uma justiça restauradora. Então, assim, ele tem a intenção de nos restaurar, de nos tirar desta vida de pecado. E aí, quando a pessoa diz assim, por que Deus não me deu tal coisa? É porque aquilo não é significativo para a sua restauração. O que Deus nos concede é exatamente para que nós sejamos melhores, não piores. As pessoas ficam confusas e até mesmo brigam com Deus. Por que Deus não me deu isso? Por que Deus não permitiu que eu alcançasse tal êxito? Porque aquilo não é para a sua restauração, não é para a sua salvação, não é algo que é imprescindível para você. Então, assim, o que Deus nos dá é aquilo que é imprescindível para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa perfeição. Padre, acho que isso para muitas pessoas já é uma descoberta. Reconhecer que somos assassinos, Sim. Né? Segundo o Evangelho. Agora, existem outras práticas muito comuns do tempo presente. Vamos atualizar, né? Já que aproveitar a sua área de conhecimento, a área da bioética. Antes de mais nada, o que é a bioética? É a ética da vida. Então, seria andar de forma ética de acordo com aquilo que a nossa vida nos pede. Então, Jesus nos traz esta ética. E segundo a bioética cristã, seria então caminhar à luz dos ensinamentos que Jesus nos deixou, iluminando de forma prática a nossa vida. Como têm sido os assassinatos? Como a sociedade hoje, as pessoas, o sistema tem matado segundo essa prática? Devo falar? Não, acho que sim. Não, acho que porque... não queremos aqui culpabilizar ninguém, não sei. queremos aqui colocar, queremos trazer à tona a reflexão. Lógico que dependendo da situação, acho que é importante procurar um sacerdote, procurar um padre particular para poder conversar, entendeu? A gente joga a máxima aqui, sem querer aqui demonizar ninguém, né? Mas a reflexão tem que vir à tona. Então, as pessoas muitas vezes acham que as realidades mudam a igreja. A igreja não muda, ela tem um posicionamento, né? Porque aquilo que Jesus nos deixou é imutável. Não posso deixar com que aquilo que ele me ensinou seja, não foi bem assim, diferente, não. Então a igreja tem princípios, né? E quando a gente fala de bioética, a gente fala de uma ética de uma vida nascente e de uma vida que está no seu final, né? Então, assim, aborto, eutanásia, suicídio, uso de células tronco-embrionárias, todas essas realidades são realidades... Inseminação artificial. A inseminação artificial seria também uma realidade mais para moral sexual, propriamente dita, mas que também, no caso, no descarte de embriões, estaria também essa realidade, né? Então, estas práticas, elas acabam, de certa forma, segundo aquilo que é o ensinamento da igreja, sendo práticas assassinas. Então, assim, como eu posso curar alguém se eu tenho que matar outras pessoas, né? Então nós entendemos dentro da bioética que desde o momento em que há a fecundação, ali é uma vida. Então é uma vida que deve ter a sua dignidade desde o seu momento primeiro. Então desde aquele momento até o seu fim, ela deve ser inviolável. Então qualquer coisa que se faça contra essa vida seria uma atitude assassina. Nesse caso aí, mesmo que a pessoa, por exemplo, se a mulher está grávida e descobre que a criança tem um problema e pode provocar um mal a ela até a morte da mãe. Aí Anencefalia. Anencefalia, que foi aprovado pelo tribunal, né? O Supremo Tribunal. Isso Ou só outra doença que seja, que possa ocorrer isso da mãe. Ainda assim, a igreja permanece... Não segundo a igreja, mas de forma popular, aborto terapêutico, ele só é tolerado a partir do momento em que corre risco à vida da mãe. A vida da mãe é importante. Então, no caso de uma gravidez tubárica, né? Então, a criança, ao invés de seguir o transcurso normal e se alojar para se desenvolver no útero, ela se aloja na trompa. Não tem jeito. Se não fizer a retirada, vai morrer a mãe e a criança, porque não tem como ela ali se desenvolver. Então, nesse caso, tem que retirar as trompas. Não se retira o embrião somente, porque aí seria um aborto. Porque é ver ele como um injusto agressor. Essa é a visão também... Essa é a visão da igreja. Da igreja. Não seria retirar apenas o embrião. Isso seria aborto. Porque eu estou vendo o embrião como um injusto agressor. Certo. E eu estou agindo, entre aspas, com legítima defesa. Eu estou me defendendo de alguém que quer me matar. Aí eu tiro só o embrião. No caso, no posicionamento da igreja, é retirar a trompa.
Aí a pessoa retira a trompa inteira. A culpa não é do embrião, a culpa não é da mãe, é uma fragilidade do organismo. É muito comum. Hoje, muitos casais não conseguem ter filhos, naturalmente. E aí a busca pela banco de sêmenes ou inseminação artificial é muito presente hoje. Sim. E a prática da inseminação artificial são os descartes, né? Que você fecunda muitos óvulos para ver se consegue. Sim. Como é que é isso? A primeira coisa é que o filho não é um produto e nem é um desejo. Não pode ser fruto de eu quero ter um filho. Tudo bem, mas se você vai ter um filho, aí é ele quem deve decidir. Então é nesse sentido que a igreja ela desaconselha a inseminação artificial. Ou seja, aquilo que deveria acontecer dentro do leito conjugal, nupcial, acontece fora. Por isso que a gente fala in vitro, né? Ou seja, a fecundação ela é feita fora do corpo. Não é feita dentro do corpo, né? Mas é feita fora do corpo. Tudo que é feito fora do corpo não é aprovado pela igreja, porque foge aquilo que é o natural. Qual é o natural? É a união conjugal de um homem e da mulher, e a partir dessa união conjugal se gera uma vida. Terceira promessa do casamento. Vocês prometem acolher e educar os filhos que Deus vos conceder. Então, o filho é um dom de Deus. O filho não é um produto. Então, fazer a inseminação artificial, segundo o posicionamento da igreja, é ver o filho como um produto. Vamos pensar assim, uma mulher deseja ter um filho, ela e o marido decidem fazer a inseminação artificial e aí eles fazem a fecundação de 10 embriões, porque é oneroso, né? Qualquer pessoa pode entrar na internet e vai ver o valor, não é um valor baixo. E aí, a cada tentativa, normalmente se coloca entre 2 a 3 embriões. E espera que aqueles embriões eles sigam naturalmente o caminho e se alojem e se desenvolvam. Acontece no caso de trigêmeos, então acontece 2, e acontece no caso de 1, e na maioria das vezes, porque não é algo tão exato, né? Assim, coloca um embrião, não é exato, então assim, acontece de não se realizar. Na primeira, aí você tem lá 7, aí na segunda, aí você tem 4, na terceira você tem 1, na última tem 1, acabou? Tudo bem. Mas e se na primeira é fecundado? Na primeira tentativa, os 7 embriões vão ficar como? São pessoas. Nós estamos falando de pessoas. É claro que você não vê mãos, olhos, né? Você não tem uma imagem, mas é uma pessoa. Para nós é uma pessoa. Então, a única forma de se agir nesse caso, ou é você mantém, ou você implanta. Muitos dizem, não, e aquelas pessoas que não podem ter filhos e gostariam de ter filhos, por que não pegam lá então um óvulo lá que já está fecundado e implanta nela? A igreja não permite isso, a igreja não incentiva. Muitas mulheres católicas quiseram fazer um grande movimento, assim, de que eu adoto um embrião, né? Mas a igreja não concorda com isso, a igreja não concorda com a barriga de aluguel também. Mas se veio a vida, então Deus abençoou. Se a vida é dom de Deus, se mesmo na inseminação artificial a vida aconteceu, então não é tão ruim assim. A gente faz coisas erradas e Deus, mesmo nos nossos erros, ele depois no caminho ele conserta. Deixa eu dar um caso que me colocou numa situação bem complexa. Uma mãe fez a inseminação e as crianças nasceram e tornaram-se adultas. E aí decidiram por serem homoafetivas. Aí vem a mãe para o padre e diz assim, padre, Deus está me punindo porque eu sabia que o posicionamento da igreja não era para fazer e eu acabei fazendo, e aí ele está me punindo, me mostrando que é uma coisa que eu não concordo e que eles estavam errados. Olha a polêmica, e ela vem para que eu tenha uma resposta. Eu não tenho resposta. Deus nos ama, independente do nosso erro, ele vai continuar nos amando. Ele não deseja que nós sigamos esse caminho, segundo, é claro, eu estou falando para cristãos católicos, segundo o pensamento da Igreja Católica, o ideal é não fazer, mas depois que fez, é acolhido, é amado, não deixa de ser uma vida,
Não é da forma que Deus deseja, dentro de uma convivência matrimonial. Muitas vezes acontecem 2 casais, né, de pessoas do mesmo sexo que acabam fazendo, como tivemos há poucos dias aí, um artista global que fez. Então, sim, a gente não pode negar que essas pessoas, elas têm dentro delas esse desejo, e elas esperam realizar esse desejo. Se você vive essa situação, procura um sacerdote que seja conversar. Nós não estamos aqui legitimando, condenando ninguém. Estamos trazendo à tona a reflexão da igreja, que coloca para nós aquilo que é o ideal, que é o melhor para nós. Se eu não consigo, vamos lá, vamos conversar e ver, né? Vamos passar para o final. Vamos para a morte. Eutanásia. Cara, a pessoa está lá, tá vegetando há não sei quantos anos no hospital, com não sei o que, não tem mais sinal, não sei o que. Tem que ficar mantendo. Não posso ali desligar o botãozinho, ajudar a pessoa a fazer a passagem? Não. É tão forte, né, que você tem que tentar usar de um pouco de leveza, sorriso. Não, porque a vida não pertence a alguém, né? A vida pertence a Deus. Então eu não tenho o direito de tirar a vida de ninguém. Mesmo que essa pessoa, no estado que ela esteja, de dor, mas ali tem, né, uma dignidade. Então, assim, tirar a vida de alguém é violar aquilo que é inviolável. A vida é inviolável, é uma dignidade acima de tudo. Eu estou aqui o Papa, né, o ano retrasado, 2018, ele mudou, né, o catecismo da Igreja Católica com relação à pena de morte, né? La Iglesia siempre ha defendido la vida y su visión sobre la pena de muerte ha madurado. Por este motivo he querido que en el catecismo de la Iglesia Católica fuese modificado este punto. Por mucho tiempo se tuvo en cuenta la pena de muerte como una respuesta adecuada a la gravedad de algunos delitos y también para tutelar el bien común. Sin embargo, la dignidad de las personas no se pierde aun cuando haya cometido el peor de los crímenes. A nadie se le puede quitar la vida y privarlo de la oportunidad de poder abrazar de nuevo la comunidad a la que hirió e hizo sufrir. A vida é inviolável em todos os sentidos, mesmo aquele mais cruel, assassino, cheio de defeitos, mas a gente tem que esperar sempre, como o pai misericordioso, né, que espera o filho que errou, que fez tudo, de braços abertos. Agora fala de uma ortotanásia que parece que o Papa João Paulo II teria praticado. O que é isso? Então, a eutanásia seria tirar a vida de alguém. A ortotanásia seria seguir o transcurso natural da vida. Então, quando alguém está no estado de enfermidade, no estado que nós chamamos terminal, eu não preciso e não devo usar de práticas e medicinas que sejam extraordinárias. Eu tenho que manter o ordinário. O que seria manter o ordinário? Alimentação, higiene, medicamento para dor. Então, o que o Papa São João Paulo II, o que ele fez? Eu não quero nada de extraordinário. Eu quero apenas os cuidados que a gente chama paliativo. Cuidado paliativo é você colocar um manto sobre alguém, cobrir alguém. Saber que ela está indo, saber, exatamente. Então você mantém essas realidades junto, claro, um alívio espiritual. Mas se uma pessoa acabou no hospital, foi acometida lá, aí teve que ligar os aparelhos e tudo, aí não tem como tirar mais. Porque ela não tem condições de deixá-la. Porque até as práticas da medicina vão prolongando. E se você tirar, não seria eutanásia? Qual a diferença de tirar e... Não, porque no caso, nós não podemos permitir que a pessoa fique apenas sendo sustentada, né? Em algum momento é necessário que se retire. Para quê? Para saber se ela vai ter condições naturais para sobreviver. Então, essas condições mínimas, né? Você vai mantendo até o momento em que você perceba que ela pode ou não pode. Porque não dá, a pessoa agora ela está vegetando, ela não conhece ninguém, como no caso do Alzheimer, né? Não conhece mais ninguém e tal, mas ela foi alguém. E o importante é a história para nós, né? Se a minha mãe, graças a Deus, ela não tem nenhum problema físico nesse sentido, e espero que ela não precise passar por esse sofrimento,
Se por acaso viesse a ter um Alzheimer, ela é minha mãe, não dá para mudar isso. Eu não vou esquecer, ela pode esquecer que eu sou o filho dela, mas eu não vou jamais esquecer que ela é minha mãe. Esse não esquece mais. Eu tava lembrando de lembrar você, de acordar só quando o dia amanhecer. Esse não esquece mais. Eu tô cantando só pra te dizer que eu te amo e que a tristeza eu não sei cadê. Então, assim, a própria dimensão da fragilidade da vida nos dá a alegria de sermos bons samaritanos. Então, assim, de poder cuidar, curar, poder acolher. Então, a igreja jamais permitiria isso. Pílula do dia seguinte. Eu tive uma relação sexual e tal, acabou, eu acho que estou grávida ou engravidou, fecundou, eu tomo um remédio. Será que eu estava grávida? Tomei a pílula. Será que eu estava? Aí não tem jeito. Você vai viver eternamente com aqueles sentimentos. Será que eu cometi o aborto? Será que eu realmente... Por isso a igreja ela não permite. Né? A própria dimensão do tomar a pílula por uma questão de estupro seria também uma reação assassina. Então, assim, eu matar alguém que tentou me matar moralmente, né? Então, assim, me usou, causou mal, me usou sexualmente, eu acabei engravidando e eu quero matar aquele porque aquele traz essa lembrança dolorosa para mim. É um outro assassinato. Então, não se resolve violência com violência, né? Mas se resolve violência com amor. Então, assim, tomar a pílula do dia seguinte seria exatamente colocar em sério risco a consciência e possivelmente agir violentamente contra alguém que poderia ter esse direito à vida. Você já matou alguém? Como você mata as pessoas? Na sua forma de relacionar? Gosto muito do programa, trabalhando a minha paciência lá de Fortaleza. Lembrei da reação do Papa. O Papa, coitado. Para você ver, né? Até a santidade, ela tem realmente momentos de fragilidade. É o que nós também refletimos aqui, né? Existe um homem velho dentro de mim. E esse homem velho, ele precisa ser cada dia mais domesticado, domado, transformado pela graça, pelo Espírito Santo. Arte sacro. A verdade é que quando achamos que somos pacientes, temos que nos esforçar ainda mais. E é um aprendizado diário. E tem países que têm estados e tudo mais legislado, né, a pena de morte. Sim. Um cristão católico naquele lugar lá, como é que faz, né? É difícil. A igreja, ela reconhece, né, que cada sistema, cada sociedade, cada país tem suas fragilidades. O nosso sistema carcerário é frágil, né? Então ele é capaz de restaurar alguém. Então, mas a igreja espera que esses lugares possam cada dia mais se tornarem capazes de restaurar. Então, assim, não é a pena de morte que vai fazer uma sociedade mais pacífica. O André Lopes aqui, bom dia. Acho que ninguém se salva se abrir este leque de possibilidades. Mas ninguém se salva mesmo, não, só Deus. Desculpa, André, só brincando. Não, nós somos frágeis. Deus, nós conversamos, né, que ele tem uma justiça restauradora. Tudo que ele faz é para nossa salvação. Então, assim, ele tem a intenção de nos salvar. Então, para isso, ele quer nos converter cada dia mais. Mas por nós mesmos, André, a gente não vai conseguir. Mas se formos unidos um ao outro e vivermos uma vida de oração, isso vai ser capaz. Eu espero te encontrar um dia no céu também. Paciência é um grande pecado hoje, né? Olha, engraçado, a paciência é um fruto do Espírito. Deus não vai te dar paciência. O que Deus vai te dar? Situações para que você seja mais paciente. Então Deus me mostra que eu preciso ser mais paciente no trânsito, mas eu não aprendi ainda. Então eu preciso tomar consciência disso, que eu preciso ser mais paciente. Então Ele vai me dar situações no trânsito para que eu não me deixe vencer pela intolerância ou a cólera. Quando a igreja proclama essas coisas, não é para condenar ninguém. Ela quer nos levar à perfeição, à luz da palavra de Deus. Também nós aqui não estamos querendo isso. Se por acaso a sua situação vive algo semelhante, não carrega esse peso nas costas, não. Procura um sacerdote. Você, como católico cristão, procura um sacerdote, vai se confessar. Desde a sua impaciência, da sua língua solta, o seu gritar, a sua raiva, até práticas assim que ferem o próximo.
Então, tire esse peso do seu coração, dos seus ombros, né? Procure um sacerdote e uma confissão. Muito obrigado. Tá bom? E Deus te perdoe todos os seus assassinatos. Absolvição já? Deus abençoe. Amém. Até a próxima. Valeu, povo.